Então, bom dia a todos, mais uma vez, bem-vindos à reunião clínica da Medicina Esportiva Unifesp. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nosso multicampeão, praticamente ganhou medalha, acho que na verdade ganhou medalha em todas as categorias aí, competições que ele já participou. Então, Diego Hipólito dispensa apresentações. Pedir para o nosso professor aqui, chefe da disciplina, professor Alberto Pocchini, dar as boas-vindas para ele e a gente começar a nossa apresentação. Professor Alberto. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Diego. Mas para agradecer mesmo a sua participação, acho que a nossa história da medicina do esporte com a ginástica artística é longa, né? Tem muito contato, o Beno teve muito contato também, o Paulo. Então, é um prazer tê-lo aí conosco. A gente sabe de várias dificuldades, né, que você passou, entre elas, obviamente, as ligadas à ortopedia, tirando outras lesões para que você conquistasse o que você conquistou, né? É um orgulho para nós, como todos os brasileiros, né? Tê-lo conosco. Então, muito obrigado, Diego. Vamos seguir então, Paulo, fica à vontade, tá? Muito bem, vamos lá. Então, começar essa fera. Diego Hipólito, ele vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre esses desafios do esporte de alto rendimento. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, alguma coisa básica. A ideia é que a gente converse um pouquinho mais com ele e que a gente também tire nossas dúvidas, enfim, mande perguntas, que seja uma coisa mais interativa, menos expositiva, como a gente tem feito, e um pouco mais interativa, né? Eu começo aqui com essa frase, eu queria que ele comentasse isso para a gente, né? Eu vou ganhar uma medalha olímpica, tia Glenda Kozlovski, né? A senhora ainda vai me entrevistar muito, isso em 1996. Como é que foi isso aí, Diego? Primeiro, mais uma vez, bem-vindo à nossa reunião. Como é que foi isso aí? Quantos anos você tinha? Você lembra dessa frase? Isso, claro, foi tirado do seu livro. Conta para a gente esse contexto. Bom dia a todos aqui presentes. Primeiro, desculpa o cenário, mas é porque ontem eu estava muito cansado, acabei tendo que vir para minha outra casa, então acabei não estando no cenário que eu ia estar para mostrar vídeos, enfim. Essa fala minha aí foi uma fala muito jovem, que eu já tinha uma cabeça bastante definida e decidida relacionada ao esporte. Para quem não sabe, eu nasci na Grande São Paulo, acabei tendo que ir por falta de oportunidade para o Rio de Janeiro, e essa fala foi uma fala já no Rio de Janeiro, né? E nesse período a gente já passava um período de muita dificuldade, né? Financeira, eu tinha sido vendedor ambulante, minha família passava por dificuldades muito grandes, e eu me inspirava na minha irmã. Então, eu acredito que essa fala foi tirada muito na realidade, porque eu via que todo mundo olhava muito para minha irmã, via que minha irmã tinha muito talento. A gente tinha ido para o Rio de Janeiro por conta da minha irmã, então eu me inspirava nela. E quando eu vi a Glenda, na época, que era uma repórter da Globo, entrevistando a minha irmã, e tipo, eu pulando atrás da minha irmã, eu adorava aparecer, mostrar os meus saltos que eu já sabia fazer, eu me achava bom, então eu queria mostrar o que eu sabia fazer. E isso acho que tirou o interesse da Glenda na época de querer fazer matéria junto comigo. E aí daí veio essa minha fala. Mas depois disso, óbvio, né, a gente começa a ter uma consciência que o esporte não era tão valorizado, que a gente não tinha tanta condição como tem hoje de conseguir resultados expressivos, que eu digo em cenários internacionais. A gente pensa que de 96 até agora a gente só teve 3 medalhas olímpicas. Quatro. Uma minha, 2 do Zanetti e uma do Nori. E 3 delas, doutor Paulo, foi na sua geração, da sua geração com a ginástica, que eu conquistei com você. Então, falar isso quando eu era criança era algo muito da boca para fora, né? Porque a gente não tinha consciência. Mas eu já era muito dedicado, eu já era bastante determinado, a minha família já era uma família que tinha me mostrado bons exemplos, bons valores, que é o que o esporte sempre me trouxe. Legal. Eu acho que quando quem tem, né, 2 filhos, como o professor Alberto, eu, o Beno, o Andreoli, enfim, a gente vê que o mais novo, muitas vezes, ele se espelha no mais velho e muitas vezes tem esse estímulo de querer, de alguma forma, superar o ídolo dele, né? Então acho que você vendo a sua irmã, que é uma referência na ginástica, eu acho que o que realmente difundiu a ginástica no Brasil foi realmente sua irmã, e você vê ela se destacando, né? Você vê alguém entrevistando sua irmã, falou, opa, peraí, eu vou ser bom também, você vai ter que me entrevistar. Então acho que é um estímulo fantástico, né? Eu Foi exatamente isso. ressalto a todos que as informações que eu coloquei aqui foram tiradas do livro do Diego, né? Eu acompanho ele há bastante tempo, mas por essa questão aí de esse juramento que a gente tem, sigilo médico-paciente, tudo que está aqui, ou são fotos de internet ou coisas retiradas do livro, justamente para que a gente não exponha de forma alguma o paciente, que apesar de ser atleta público, também não deixa de ser paciente, a gente tem que ter esse cuidado.
Então, são informações desse livro dele, é excelente, eu acho que mostra bem essa trajetória, né? As dificuldades que o atleta passa, então eu recomendo. Quem não leu ainda, eu acho que é uma biografia muito, muito legal. Conta pra gente um pouquinho aqui essa trajetória, né? Então, quando é que você começou a treinar? Sua irmã foi seu exemplo, mas como é que começou isso daí? Com quantos anos foi, Diego? E como é que foi essa evolução aí da criança para o adolescente? Então, eu comecei a ginástica com 7 anos de idade, no SESI Santo André, e na IASH, que é na Grande São Paulo, né? Que é ali no Pinheiros, na realidade. Do lado do Pinheiros, tem uma academia lá que continua até hoje, por sinal, que eu fui visitar esses tempos, para ver como estava. Foram os lugares onde eu comecei. E por falta de oportunidade, acabei precisando ir para o Rio de Janeiro, porque os ginásios não eram adequados aqui em São Paulo. A Georgette tinha passado pela IASH na época, ela tinha tido um problema com o Flamengo, acabou chamando minha irmã para ir para lá e a família toda em conjunto. Fomos para o Rio, porque teve uma proposta de emprego para o meu pai e para minha mãe, que acabou não acontecendo durante 7 anos. Então, eu acredito que esse período desses 7 anos foi um período que me fez amadurecer muito como já criança, saber dos meus objetivos, porque eu tinha problemas internos no esporte, tinha meus sonhos como atleta, mesmo muito novo, eu sabia que queria crescer, ser igual a minha irmã, eu via todo mundo falando dela, eu via como funcionava, né? Não era um esporte ainda muito praticado por homens, então tinha também o rótulo, né, de um homem fazendo ginástica, várias barreiras a serem quebradas, né? Que eu acho que é o que todo mundo precisa, né? Em toda a área, a gente muitas vezes passa por barreiras. Vocês pensam pela parte médica de vocês. Muitas vezes o que está dizendo no exame não é o que diz clinicamente. Principalmente na medicina esportiva, você vê que você tem que se avaliar pelo paciente. Às vezes, se fosse avaliar de uma maneira totalmente criteriosa, pontual, muitas vezes o atleta acaba nem podendo competir, porque tem lesões que às vezes que são muito graves, mas é um sonho, né? Então esse sonho meu começou naquela época, porque eu era muito criança, via a Dani, a gente passou 7 anos de muita dificuldade, eu fui vendedor ambulante, chegamos à condição de dias que não tinham o que comer em casa, ficávamos 6 a 7 meses sem energia, depois 4 meses com energia, depois 8 sem energia. Era uma condição bastante precária. E eu acho que, como eu via o desespero dos meus pais, isso me inspirava muito de falar, um dia eu vou mudar a vida dos meus pais. Um dia eu vou dar uma oportunidade melhor para os meus pais. E o esporte ele me proporcionou isso, né, doutor Paulo? Porque eu vejo... Andreoli, vou bloquear teu som aqui, acabou ativando, tá? Acabei bloqueando aqui, Andreoli, estava um som de fundo. Isso nós vamos entrar um pouquinho nessa questão da dificuldade, Diego, que eu queria tentar ver se a gente focava um pouquinho essa questão de treino quando criança, né? A gente sabe, vamos falar um pouco das lesões. Eu treinava no SESI, eu treinava de manhã e na IASH de tarde. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu comecei a treinar 2 vezes por dia, só com 10 anos de idade. Então, eu treinava de manhã com o Loirinho e de tarde com o Renato Araújo. O treino era bastante rígido. Mesmo quando criança, a gente já tinha muitas lesões. Eu mesmo com 14 anos de idade, eu já tive minha primeira hérnia de disco. Então, quebrei meu pé já muito jovem, eu tinha uma perna um pouco maior que a outra, que eu acredito que isso foi acarretando em ter mais lesões na minha coluna, que não sei se vocês sabem, eu tenho 11 cirurgias pela ginástica, e desde muito jovem eu tinha muito problema no meu pé. Eu tive que quebrar já um tabu e uma barreira muito grande quando eu tinha 14 anos de idade, porque o médico falou que eu não podia mais fazer ginástica, porque a minha coluna não queria aguentar, que eu iria ficar numa cadeira de rodas. Isso eu me lembro que foi algo bastante marcante, que em conjunto do meu médico, que era do Rio de Janeiro, a gente começou a fazer tratamentos, mesmo muito jovem, porque fase de crescimento e tudo, isso tudo cooperava muito para dar uma segurança, né? Os treinos eles eram muito rígidos, mesmo desde criança eu tinha uma disciplina muito grande. Eu acho que independente assim do que você faça, você tem que amar o que você faz. E a ginástica era muito prazerosa para mim, ela sempre foi. No final eu estava com muitas dores, mas mesmo assim eu tinha tanto sonho de querer vencer, dos meus objetivos pessoais, que eu acredito que as dores elas até diminuíam, né? E eu preferia na realidade lidar sempre das dores não como uma maneira de vitimismo. Eu sempre lidei das minhas dores como uma maneira de se superar, porque eu acredito que problema a gente tem em tudo. E o atleta, o material dele é o corpo. Então, se você para de treinar, infelizmente, você fica atrás de outros meninos que estão treinando. Com 11 anos de idade, eu já treinando bastante, foi meu primeiro campeonato infantil, e eu ganhei todas as modalidades paralelas. Eu ganhei solo, cavalo, argola, salto, barra, individual geral, por equipe, e paralelo eu fiquei em segundo.
Então, no campeonato nacional, eu já vi que eu tinha condição de seguir os traços da minha irmã, a trilha da Daniele, né? Que era uma multicampeã, já era campeã, ela tinha 13 anos e ganhava o campeonato adulto. Então, eu tinha uma inspiração ali diária, né? Que era a minha irmã, dedicada, as questões de horários eu sempre cumpri. Eu fui muito regrado na minha carreira, assim, a grande maioria dos anos eu fui muito regrado em nunca me atrasar, em ter comprometimento, em respeitar as pessoas que estavam ao meu redor, porque no meu início não existia uma equipe multidisciplinar como hoje em dia existe, como a gente vê da importância da equipe multidisciplinar. O atleta não entra para competir sozinho, né, doutor Paulo? Ele entra com muitas pessoas. Nós vamos entrar nessa questão da equipe multidisciplinar. O que eu coloquei aqui, Diego, eu coloquei esse videozinho de uma criança fazendo esse exercício que eu achei na internet, né? Que a gente sabe que o treino hoje, a gente tem muito mais informação do que tinha antigamente, Muito mais. com relação a esse controle de carga, né? O quanto dá para fazer sem se machucar. E a gente vê, vamos falar que você teve 11 cirurgias, mas hoje, não assim pensando em criticar o que já passou, mas uma forma de estimular os atletas mais jovens. Você acha realmente que você treinou demais? Você acha que talvez se você tivesse treinado um pouquinho menos, com menos lesões, teria sido um pouquinho mais, um pouquinho melhor essa sua carreira em termos assim realmente de dor, né, de dificuldades? Como é que você vê isso daí? Eu acredito, doutor Paulo, que se a minha carreira, como ela era no final, com todos os exercícios de preparo que eu fazia, de preparação física também, de musculação, de não só tratar a fisioterapia como paliativa, né? Você fazer a prevenção da fisioterapia, ter um médico sempre à disposição para a gente controlar com exames semestrais, cuidar da questão cardiológica, tipo, tem muitas coisas que hoje em dia se preocupam para que o atleta tenha uma manutenção muito grande. Eu acredito que como eu fui o quebrador de barreiras, né, a gente não tinha conhecimento, a gente Não não tinha sabia, prevenção, né? Era não tratar sua tinha lesão, não existia prevenção. prevenção, né? A gente começou a ver a prevenção pelos japoneses, porque eles antes do treino ninguém entendia por que eles usavam um rolinho, ficavam lá meia hora lá se esticando, alongando, fazendo algo que nunca teve no Brasil. O Brasil, o que a gente fazia? A gente queria terminar o treino brevemente, o treinador mandava a gente muitas vezes fazer as coisas sem um preparo e um aquecimento decente. Então acabava que as lesões elas aumentavam. E não era culpa do treinador, é porque antes a gente não tinha condição de patrocínios, de outras, ou uma série de situações para que a gente preparasse. E a gente Equipamento vinha também? muito... Equipamento, não tem nem comparação. Os nossos equipamentos eram muito ruins. Quando eu fui para as Olimpíadas de 2008, eu não tinha nem o tablado olímpico. Então, já para o Rio de Janeiro, a gente tinha... E o tablado olímpico do Rio de Janeiro também chegou um ano antes, menos de um ano antes dos Jogos Olímpicos, muito pouco tempo também antes. O Brasil ele foi um pouco despreparado durante um tempo para a questão de aparelhagem, de tudo. Hoje em dia a gente tem aparelhagem mais adequada, igual mundialmente, nós temos bons ginásios. Precisa ser melhorar, é óbvio que precisa, mas na minha época, aquela época, era uma coisa que o treinador era teu médico, teu fisioterapeuta, teu nutricionista, teu psicólogo, teu psiquiatra, era tudo, né? Então, e não pode ser assim. Eu acho que cada um tem o seu papel. E se a equipe toda se conversa, eu vejo que dá uma manutenção muito grande, manutenção e uma maturidade e um espaço de tempo muito maior para o atleta. Eu vejo como a minha irmã teve um condicionamento diferente do meu com a Georgette quando ela era pequena. A idade dela de manutenção entre as melhores do Brasil se tornou maior. Porque a Dani, mesmo sem saber, a Georgette já fazia preparação física de core quando elas tinham 10 anos de idade, sem saber. Então, isso não foi algo que foi feito com o Diego. Por isso que eu acabei tendo... Como as aparelhagens eram muito ruins na época, a Georgette fazia uma preparação física absurda. Então, a Dani, mesmo muito mais velha que as meninas de idade da seleção, ela está com 36, as meninas têm em torno de 21, as principais, a Daniela ainda consegue disputar um nível técnico com as mais novas. Sim. Por quê? Porque teve uma manutenção boa. Se eu tivesse, por exemplo, tido uma questão de preparação física quando eu era mais novo, melhor, mais estruturada, mais organizada, com toda uma equipe em conjunto, provavelmente, doutor Paulo, eu não tinha tido a quantidade de lesões que eu tive, porque eu ficava mais tempo sendo operado
em reabilitação do que treinando minha carreira inteira. Cada Tipo, cirurgia mais você tempo ficar em 6 reabilitação. meses parado, até você voltar, você não volta no mesmo ritmo. E aí acarreta em Não, novas não, lesões, né? Então é complicado. exatamente isso. Isso que é muito importante ser dito, porque uma lesão, ela vira uma bola de neve se ela não é bem tratada. E como eu era único no Brasil, o pessoal queria me levar para todas as competições. E eu também queria. Eu não sou hipócrita, eu adorava ir competir, por isso que eu consegui 69 medalhas em Copas do Mundo, sou o maior recordista da história do mundo em Copas do Mundo, não do Brasil, internacionalmente. Porque eu ia para muitas competições, só que muitas vezes eu ia aos trancos e barrancos. Então eu terminava de operar meu pé, 5 meses depois eu operava meu ombro, uma lesão totalmente nada a ver do outro lado do corpo, porque eu fazia muita compensação. Às vezes eu operava um pé, depois tinha que operar o outro, porque eu batia mais de um lado do que do outro. Eu ia me adaptando, porque eu queria sempre estar nas competições. E hoje que eu vejo é que os médicos eles falam, não pode. E se o médico falar, ele é autoridade. E na nossa época não tinha um médico para fazer isso, né? Por mais que cada um tivesse seu médico particularmente, quem tinha convênio, quem tinha pelo clube, quem não tinha, ficava numa situação dependendo de clube ou das federações, confederações, enfim, de quem fosse, era uma situação muito diferente. Agora, eu acredito que por conta disso a gente dá oportunidade maior para a criança e para os meninos em principal de alto rendimento, falando aqui. Eu vejo o Zanetti tem uma estrutura muscular muito, muito grande. Você vê o tônus musculares dele, mantém total o corpo dele. Às vezes mantém até uma lesão que ele tenha óssea, ou que seja de tendão, do que for, por conta da estrutura muscular dele ser muito forte. Então, a gente, hoje em dia, tem uma manutenção, até os exames que são feitos são mais preparados. Eu vejo que o preparo agora é para a manutenção do atleta por mais tempo. Você fazia algum tipo de musculação, suplementação nessa adolescência? Tinha alguma coisa disso? Nada, né? Nunca fiz nada, 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 nada. O único ano que eu usei suplementação, agora eu tenho até convênio de suplementação com a Spirit, mas eu comecei a ter essa cultura de suplementação já muito mais velho, tipo com 30 anos de idade. Enquanto todo mundo que entrou tinha entrado, tinha uma cultura de suplementação muito grande. E como eu sempre tive tendência a emagrecer, para mim era péssimo, porque eu ficava muito magro, eu me alimentava uma quantidade pequena, porque os treinadores de ginástica achavam que os atletas tinham que ser muito magros, e se você vê culturalmente pelos Estados Unidos, os atletas não são magros, eles são fortes, eles são estruturados, eles têm base muscular, eles, na realidade, têm como se sustentar pelos músculos. E eu acho que o que sustenta cada articulação nossa são os músculos. Então, a gente não tinha essa cultura. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, quando a nutricionista ficava do meu lado para usar a suplementação. E isso foi fundamental, porque eu já estava, a partir dos 30, a gente começa a perder um pouco de músculo, não é? Vocês são Sim, médicos, vocês sim. sabem muito melhor do que eu. Então, eu precisava ter a manutenção daquilo que eu tinha. Então, a nutricionista ficava mais ao meu lado, ela via mais a minha alimentação. Eu, em momentos de estresse, eu não como. Eu tenho falta de apetite. E isso é péssimo para um atleta, porque você já tem o controle emocional que você vai estar estressado para uma competição grande, que vai te desgastar mais. Então tem que fazer uma boa alimentação, tem que beber água da maneira adequada. Eu acho que a gente tinha uma cultura muito ruim antigamente da ex-União Soviética, que ginasta não podia beber água. Isso nunca vi isso na minha vida. Então, tem muitas coisas que foram adaptadas e mudadas agora. Só que só foi mudada, doutor Paulo, com informação. Se a gente não passa essa informação para todos, a gente fica vivendo do achismo. Então, eu me sinto, na realidade, no dever, né, como atleta, como eterno atleta que eu vou ser, de passar informação, ajudar as pessoas, mostrar que a minha história é uma história de superação, que motiva as pessoas, mas que agora nós podemos ter mais resultados, dar oportunidades para mais pessoas. Sem dúvida. Aqui nós vamos falar um pouquinho, o que está escrito no livro, eu convido a todos que leiam realmente a biografia do Diego, né? A ideia não é ficar falando de dificuldades, mas enfim, no livro dele a gente vai falar um pouquinho de bullying na escola, pela questão de treinar ginástica, a dificuldade financeira que ele de alguma forma aqui abordou, a depressão, a cirurgia. Então, na verdade, eu queria que, assim, resumidamente, sem falar muito disso, a ideia não é isso, Diego, mas como é que foi assim esse período? A gente sabe, né, que em Pequim tinha uma expectativa muito grande, você já vinha de muitas medalhas e, enfim,
no final realmente do salto, teve alguma coisa ali que não encaixou? Você acha que isso que desencadeou essa depressão e por que você acha que esse salto não encaixou? Faltou concentração, faltou treino, foi treino demais, faltou descanso? Uhum. Hoje, olhando, o que você mudaria aí? O que você acha que poderia ter sido Eu diferente? vou, eu, eu vou fazer um resuminho de tudo, na realidade. Então, Isso, a excelente. minha história, se você ler ela pelo livro, você acha ela uma história triste. Não é uma história triste, é uma história real de superação de alguém que veio de baixo, que por muita determinação conseguiu chegar até o sonho. Isso mostra que todos podem chegar ao sonho, porque dor do rico, do pobre, do classe média é dor, não tem essa. A gente não pode julgar a pessoa. Só que eu acredito que eu contei com muitas pessoas. Quando eu cheguei em Pequim, já muitos anos depois, já é, sendo uma celebridade no Brasil, não era um atleta. Isso que eu acho que pode também cooperar para uma mudança. Se você não tiver controle do que é um atleta e que é uma celebridade, eu não sou uma celebridade, eu sempre fui um atleta conhecido, mas o Brasil me tornou muito grande pelos resultados, por ser uma modalidade que existia muito preconceito no começo, como você falou, na escola, ninguém fazia ginástica. O Brasil é o país do futebol, e eu concordo com isso, mas o futebol envolve muito dinheiro, o futebol nem é esporte, é um comércio, ao meu ver, né? Envolve muito, e o esporte, na realidade, você treina diariamente, você se dedica todos os dias, você se abdica de muita coisa, mas você ganha muito com isso. Então, por mais que a minha história, se você ler no livro, você fala assim, nossa, caramba, quanta dificuldade, quantos problemas passou, mas é de todo mundo, assim. Então, eu acredito que Pequim foi diferente, existe um mundial por ano, e no ano olímpico não existe um mundial. Então, 2005 eu fui o primeiro campeão mundial da história de homens, 2006 eu fui segundo melhor do mundo, 2007 eu fui bicampeão mundial, me classifiquei para as Olimpíadas pela primeira vez. No ano das Olimpíadas, eu não gosto de me vitimizar, mas eu cheguei muito debilitado. Eu tinha emagrecido 10 quilos com a dengue hemorrágica, fiquei internado durante 7 dias, durante 2 meses e meio, mais ou menos, antes das Olimpíadas. Perto de 3 meses antes das Olimpíadas, eu tive dengue hemorrágica. Eu não consegui voltar a ganhar massa muscular, porque eu já era muito magro. Eu sou magro atualmente e peso 74. Eu, depois da dengue hemorrágica, eu estava pesando 54. São 20 quilos a menos que eu tenho hoje. E meu peso normal era em torno de 64, às vezes. Eu chegava de 64 a 67, mais ou Perdeu menos. massa É muscular, uma né? diferença de 10 a 10. Oi? De massa muscular, né? Do que você perdeu, tudo de massa Sim, é muscular. uma diferença de 10 a 13 quilos que eu tinha. E logo em seguida, o que aconteceu? Eu voltei a treinar, operei meu joelho. Então, eu não tive tempo de treinamento, eu não tive lastro de treino, de confiança, de tudo. Eu cheguei em Pequim como favorito mundialmente, com a imprensa toda falando, e eu jamais falava que eu não estava bem. Eu fui muito cruel comigo nas minhas palavras, né? Eu acho que eu sabia que eu não estava bem e eu não queria falar para ninguém, porque como eu sempre ganhava naquela época, eu era um multicampeão, não tinha resultado que eu ficava segundo lugar do mundo, eu chorei de tristeza, uma hipocrisia, né? Porque depois eu fui segundo olímpico, muitos anos depois eu chorei de felicidade, né? Então, mas nessa época eu não tinha esse preparo, essa cabeça, não tinha psicólogo, não tinha nutricionista, não tinha ninguém ao meu redor. Então, era o Diego, era o que eu pensava e eu lidava um pouquinho com o heroísmo, né? Achava que tinha que sempre ganhar. Enfim, fui para Pequim, me classifiquei em primeiro no primeiro dia, que foi uma ilusão, porque quando eu fiz a série, eu me classifiquei em primeiro, eu falei, eu vou ser campeão olímpico, com certeza vou ser campeão olímpico. Se do jeito que eu tô, eu ainda me classifiquei em primeiro, o que aconteceu? Dificultei minha série para o segundo dia, 2 acrobacias mais difíceis. Chegou na última acrobacia, eu não tinha força. Eu não tinha força. Quando eu corri, eu já sabia que eu ia cair. Porque eu não tinha condição de ir para a última acrobacia, eu não tinha força nenhuma. Era uma pressão muito psicológica, muito grande. Eu não estava preparado para aquele momento. Acho que nem eu e nem meu treinador, a gente não estava preparado para ser medalhista naquele momento. Por mais que com nível técnico nós fôssemos os melhores, a gente não estava preparado. A gente não era totalmente merecedor daquilo. De treino, treinei muito, me dediquei muito. Faltou algum tipo de treinamento ou que eu desse meu máximo? Jamais. Isso nunca faltou no Diego. Só que eu vejo que o excesso de treino muitas vezes pode atrapalhar, sim. Sem Porque dúvida. quando eu fui depois fui para Londres, né, 4 anos depois, muito debilitado. Foi um ano que eu tive 4 cirurgias. Eu operei meu ombro esquerdo, eu operei meu joelho direito, 2 vezes meu pé direito. Tive 2 edemas ósseos na semana das Olimpíadas, no talos, dos dois lados. Eu não estava andando na semana da competição, eu estava de muleta na semana da competição. Então, tive que fazer infiltração para conseguir entrar
na competição de xilocaína em cima do meu pé. Se você desse um soco no meu pé, eu não sentia. Então eu entrei para competir totalmente debilitado, mas não adiantava alguém falar para mim, você não vai. Era meu sonho, era tudo. Eu acreditava que poderia. Então, eu tinha me classificado mais uma vez, eu tinha sido no Mundial anterior o terceiro melhor do mundo, me classificando para as Olimpíadas, jamais eu ia desistir. Então, o que aconteceu? Quando eu caí numa Olimpíada de bunda, a outra eu caí de cara, a probabilidade de eu achar que no Rio de Janeiro ia dar certo, para mim, era muito pequena. Só que eu sou muito determinado. Eu falei, não, eu vou seguir em frente. E aí, doutor Paula, depressão veio depois daí. Ela veio depois dessa segunda queda olímpica, porque eu tive que mudar de estado, fui mandado embora do meu clube, comecei a morar sozinho, perdi todas as minhas regalias que eu tinha, eu fiquei meio perdido, falei assim, gente, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais ninguém me apoiando, eu tô sozinho. Aí eu descobri, na realidade, o que era ser um atleta com nível técnico alto, mas sem incentivo por fora. Eu perdi meu principal patrocínio, perdi tudo. Fiquei sem clube, 1 ano sem clube, treinando em São Paulo, lá no Pinheiros, de favor. Aquilo para mim foi horrível. Foi uma situação que eu fiquei... A gente malhava de manhã, academia de manhã, e treinava depois no contraturno do treino dos meninos do Pinheiros. Treinava em torno de meio-dia, 11 horas da manhã. A gente começava o treino para não atrapalhar, porque o ginásio não era um ginásio tão grande. Precisava treinar em horários totalmente atípicos, horários péssimos. Eu vi que minha carreira estava fazendo assim, eu estava descendo. Falei, o que eu vou fazer? Que foi quando, na realidade, eu conheci Ivonete, foi quando eu conheci vocês, conheci o Ian. O Ian está aqui com a gente também. Paulo. O Ian está aqui com a gente também, é nosso psicólogo do esporte, também trabalhou com o Diego, deu uma aula brilhante aí há algumas semanas atrás, quem quiser até rever. Diego, então a gente poderia dizer, talvez, que na primeira Olimpíada você estava com vigor físico, estava tecnicamente bem, mas você chegou talvez exausto. Claro que pela doença, mas também cansado de falta de descanso. E na segunda, né, quando você já tem... Por mais que você esteja bem fisicamente, que você não estava, que você ficou doente também, você já tem aquele peso de ter, enfim, de ter sido ali o favorito e não ter dado certo uma vez. Então, Londres, doutor Paulo, não. Londres foi excesso de treino. excesso de treino. Excesso de treino. Porque o que acontece? Quando eu caí em Pequim, que foi um ano que eu tive as lesões, depois de Pequim eu dei minha vida durante quase 4 anos. Eu cheguei muito debilitado nas Olimpíadas 4 anos depois. Eu deveria ter tido um descanso maior depois das Olimpíadas, de quase 1 ano em competições internacionais um pouco mais fraco, e depois ir crescendo, que é o que eu vejo que fazem muito no Japão. Eu era único. Então, e depois disso surgiu o Zanetti campeão olímpico só em Londres. Só que a gente não tinha ainda essa consciência que isso iria acontecer. Então, era o Diego Hipólito e o Diego Hipólito. Então, eu dei minha vida, assim, eu treinei muito, muito durante 4 anos. Eu me arrependo? Não, porque na realidade isso foi falta de informação. A gente, hoje em dia, tem uma informação muito maior. Eu acredito que se alguém chegar no meu nível técnico, provavelmente tem a possibilidade de ter mais resultados do que eu. E é o que eu quero, que tenham novos Diegos, novos Zanettes, novos Noris, novas Danieles, novas Dayanes. Só que você vê, eu e a Daiane tivemos uma quantidade de lesão assim, excessiva. É muita cirurgia. A Daiane operou 8 vezes o joelho. Então, 8 ou 7, não me recordo. É muita cirurgia. A Laís operou muitas vezes. A nossa geração era uma geração que a fisioterapia e o preventivo, não existia preventivo, era tudo paliativo. E outra situação que eu acho que cooperou muito para mim é que depois que passou Londres, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um psicólogo. Foi essa época que você saiu do Flamengo e acabou indo para São Bernardo. Ficou um tempo nos Pinheiros. Sim, e a gente tinha tido um campeão olímpico. Eu falei assim, cara, é meu sonho ser como o Zanetti conseguiu agora. Não ser o que ele é. Conseguir também como ele conseguiu. O céu tem espaço para todo mundo brilhar. E aí, aquilo ali me deu um start. Será que eu nunca vou ser medalhista olímpico? Eu falei, eu preciso de ajuda. Foi isso que me deu um start. Que eu falei, caramba, tenho tanto resultado expressivo e eu vou ser lembrado porque eu nunca consegui uma medalha olímpica. Porque eu caí de bunda numa Olimpíada. Porque eu caí de cara numa outra Olimpíada. Eu falei, eu preciso de ajuda. E foi isso que eu fiz. Eu procurei um local que eu me sentisse abraçado. Eu fui para São Bernardo, que foi o clube que mais me abraçou de coração. Teve a Ivonete, que influenciou demais para minha ida, que eu tive um carinho muito especial. Na época,
a gente não sabe das coisas que vão ocorrer, eu não conheço as pessoas. Comecei a treinar com um treinador que eu achei que era adequado para mim. Então tiveram muitas coisas que cooperaram para eu estar bem naquele momento. Eu estava me sentindo querido, entendeu? Eu estava me sentindo, que eu acho que é o mais importante quando a gente chega no local. E eu não tinha mais condição de treinar como eu treinava. Eu não conseguia. Eu não tinha mais saúde emocional para acordar todos os dias 6 e pouco da manhã. Eu não conseguia mais. O pessoal me olhava e falava assim: ué, mas como ele não consegue mais? Eu não conseguia. Eu não tinha saúde emocional para treinar todos os dias lá, Dois de 8 períodos, horas da manhã. aquele volume gigante, não dá. Não O conseguia. corpo Eu não tinha aguenta muita cabeça. dor. Eu tinha muita dor. E eu acredito, doutor Paulo, que eu fui um quebrador de barreiras para isso. Porque as pessoas lidavam com a ginástica só com atletas mais jovens. Ué, como é que você vai lidar com o mais velho? O mais velho não é igual ao mais jovem. Eu não tenho como treinar. E eu quebrava essas barreiras em seleção, em tudo, porque todo mundo achava que eu tinha que treinar igual os mais novos. E não tinha essa condição, Claro, eu não tem, é conseguia. diferente. As minhas dores eram absurdas, não era dor de que eu estava brincando. Eu fingia que não estava com dor para que não me tirassem da seleção. Porque eu tinha medo que alguém me tirasse da seleção. Então eu sempre falava que não estava com dor. Eu estava com muita dor e vocês são prova disso. Que eu fazia exame com você, que eu conversava com o Ian, com a Sami, que era minha outra psicóloga, conversava com o meu treinador. Eu não falava para ninguém que eu estava com dor, mas por dentro eu tinha dor para ficar em pé, sentado e deitar. Para mim isso não é comum. Acho que não é normal. Então, isso tudo que eu reparei depois de muito mais velho, que a gente precisava de uma equipe multidisciplinar. Ligou o microfone. Ok. É fundamental para o resultado. Todas as áreas de trabalho, a gente precisa de pessoas. A gente não consegue ir sozinho. Nós precisamos de pessoas que nos motivem, que acreditem na gente, e também precisamos das que não acreditam, óbvio. Mas nós precisamos só nos basear pelas que nos ajudam, porque eu, no Rio de Janeiro, eu treinava cerca de 3 horas por dia. Minha vida inteira eu treinei cerca de 7 a 8 horas. Como é que eu fui medalhista olímpico treinando 3 horas? Com trabalho emocional, com uma boa preparação física, com um trabalho de alongamento, com os exercícios de core de prevenção, com tendo acompanhamento médico todos os dias, com a compreensão dos treinadores, com suplementação que eu não usava, que eu comecei a usar, que é com uma alimentação adequada, tentando dormir mais, que eu dormia mais, que não era algo comum meu. Então, eu comecei a reparar que o dar o máximo não era se matar de treinar. Dar o máximo era respeitar todas as regras para o resultado. Eu E costumo falar que o podia ser, né? descanso faz parte, né? O descanso faz parte do treino. Muito, É quando você muito. cicatriza as lesões. E muitas vezes a gente ignora o descanso e acha que é só volume, treinar 4 horas de manhã, 4 horas à tarde e não adianta, né? Coloquei uma foto aqui da sua família, a Dani depois veio treinar com a gente em São Bernardo também, acho que é legal. Né? Dona Geni sempre teve, enfim, presente, seu pai, sua mãe. Como é que você Sim. deu apoio aí familiar? Eu vejo que sua família sempre teve muito envolvida, né? Acho que isso realmente é fundamental. Como é que você vê isso daí, Diego? Eu acho que a base familiar influencia demais, doutor Paulo. Infelizmente, quando nós não temos uma base familiar muito boa, a gente precisa de pessoas. Por isso que nós temos que ter uma equipe para acompanhar. Uma equipe é um amigo, dá bom dia, boa tarde, boa noite, se preocupar. Eu fui uma pessoa que sempre tentei fazer minha autoimagem e tentei me colocar sempre no lugar do próximo. Porque eu não sei da dificuldade que a pessoa está. E às vezes a pessoa está com um sorriso no rosto, está com uma dificuldade muito grande. E minha mãe me ensinou sempre a ser educado com as pessoas. Então, o princípio, acho que de tudo, foi sempre ter educação e respeitar as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito educada. É normal meu, eu não falo palavrão, é da minha educação, é familiar. Só que a minha mãe me ensinou nunca a desistir dos meus sonhos, porque as pessoas falam que você não pode. Se você se esforçar, você for dedicado, respeitar as pessoas, você pode sim. Então, mesmo quando tudo parecia que não ia dar certo para mim, para as pessoas falavam, ele não treina nada, porque o quanto eu escutei nesses 4 anos, não, esses 2 últimos anos que eu não treinava, não está escrito. E eu tinha Sim, dia que eu não conseguia ir para o ginásio. por causa de dor. E o pessoal não entendia, como é que ele tem uma Olimpíada e não vai para o ginásio? Porque eu precisava Do descansar. descanso. Sabe, do Eu descanso. Aqui, precisava. Hidratação é extremamente importante para prevenir as sem dúvidas. lesões. Os atletas têm que ter consciência que eles precisam se hidratar mais.
Os atletas têm que ter consciência que eles precisam dormir. É, eu não, eu tenho um time para dormir. Se eu durmo demais, ele me deixa indisposto. Mas cada atleta, eu dormia em torno de 8 horas, né, nessa época. Para mim era fundamental dormir 8 horas. Eu estava mais disposto, eu acordava melhor. Eu sempre funcionei um pouco melhor de tarde do que de manhã. Aí todo mundo falava, mas se a competição for de manhã, eu falava, olha, eu preciso que o meu rendimento seja o máximo, então eu tenho que dar meu máximo na hora que eu estou melhor. Não adianta eu ficar me matando no horário que está mais frio, que eu não consegui me alongar direito. Eu já cheguei numa idade na ginástica que eu me conheço. O atleta se conhece muitas vezes melhor do que até o próprio treinador. E Dr. Paulo, você muitas vezes foi exemplo para mim de falar assim, olha, Diego, tá, o cérebro tá assim, mas o que você tá sentindo? Como é que tá? Tá isso, tá aquilo. Esse diálogo de ver na realidade o que é necessário para o atleta é muito importante, porque eu sinto que os atletas, né, de uma geração anterior, eles se sentiam muito desrespeitados. E agora, com essa nossa nova geração, que é uma geração que tem poder da palavra, que se posiciona, a gente consegue muitas vezes, não consigo. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter consciência que existem as regras para dar certo. Não vai dar certo só por talento. Vai dar certo porque tem uma equipe. Quando eu entro Pode falar. A gente vê que hoje tem, você acha que também foi talvez um dos primeiros nisso daí, a conseguir conversar com os técnicos, né? A gente vê que a relação muitas vezes era assim, o técnico manda, o atleta obedece. E a gente via que realmente conseguia existir isso daqui. Aqui a única coisa particular que eu vou colocar aqui nessa apresentação, e justamente nessa questão de família, porque eu vejo que a sua família te ajudou muito, foi além de ser esse exemplo como esportista, acho que a maioria das pessoas não sabem, aqui eu falo realmente para que as pessoas saibam isso, você era meio que paizão ali de todo mundo, né? A gente via, você falou um sorriso no rosto, a gente viu um atleta X lá de São Bernardo que tinha o dente todo, enfim, que precisava de tratamento, o Diego ia lá e pagava o tratamento. Um precisava às vezes do carro emprestado, o Diego emprestava. Eles várias vezes almoçavam na sua casa. Então eu acho que essa imagem, muitas vezes sua que a gente só vê de atleta, a gente deixa um pouco de pensar realmente do Diego como pessoa, e você realmente como pessoa era um exemplo para esses meninos aí. Eu acho que fica os parabéns também nesse quesito aí, que ajudou muita gente lá, né? A gente sabe que tinha muito menino carente ali que não tinha o que comer e, enfim, você ajudava, a Dani também sempre ajudavam a complementar isso. O Michel está aqui com a gente, o doutor Michel, que auxiliou também em uma das suas cirurgias, essa de coluna. Para a gente, claro, são 11 cirurgias, mas a última foi, acho que essa da coluna. O que você vê aqui de dificuldade? Eu lembro, e assim, também uma coisa que me resume muito você, eu lembro você falando assim, doutor, tira minha dor que eu vou lá e vou fazer. Então, às vezes eu conversava com o Diego, a Bel vinha lá, fazia uma fisioterapia, a gente dava às vezes um anti-inflamatório, e eu olhava a sua coluna e eu falava, gente, é de chorar, não sei como ele consegue andar, como é que ele está fazendo isso daqui? Enfim, tanto que você foi treinando, a gente acabou depois evoluindo para um procedimento. Mas como é que eram essas dores, esse período de preparação? Tudo que você teve de lesão, o que você acha que foi pior, mais difícil de tratar? Como que você vê isso aí, Diego? Então, doutor Paulo, eu acho que incomparável de lesão sempre foi a coluna. Mas reabilitação, o ombro foi pior para mim, por eu ser muito claustrofóbico. Eu nunca gostei da cirurgia de ombro, por conta da intubação. A coluna, ela foi, de certa forma, um pouco... me aliviou, porque eu já tinha alcançado todos os meus objetivos como atleta, alcançado todos os meus sonhos como atleta, e eu precisava melhorar minha qualidade de vida. Eu não tinha mais qualidade de vida. E as pessoas imaginam assim, um atleta de alto rendimento, como ele não tem qualidade de vida? Eu não tinha. Sentir dor 24 horas por dia não é algo bom. Não é algo... tipo, tomar anti-inflamatório escondido não é algo comum. Claro. Então, o meu nível de dor era uma dor que eu não aguentava mais. Até quando chegou para operar, que eu falei, olha, eu não aguento mais, eu preciso que tire essa minha dor, não é? E o meu limite de dor é um limite muito alto. Eu já tive muitas lesões graves. Eu já competi, meu segundo mundial, eu estava com uma fratura no malleolo medial no pé direito, e eu competi solo, sendo o quarto melhor do mundo, com uma fratura no pé. Então, o meu limite de dor sempre foi muito alto. A coluna, eu não aguentava mais, porque eu sentia que eu estava muito torto,
eu sentia muitas dores, muita hérnia, a espondilolistese, a escoliose, tudo cooperava demais. E eu queria, na realidade, saber que eu ia poder ter uma qualidade melhor de vida. Quando eu fui conversar com você, eu já estava muito decidido a operar. Eu falei, gente, não tem, eu sei que não tem condição mais de continuar desse jeito, porque se eu chego numa maior idade e não opero um pouco mais jovem, é muito pior a reabilitação. Eu estou acostumado com reabilitação. A minha vida melhorou 500% depois da minha cirurgia da coluna. Limitou um pouco para a ginástica? Com certeza, porque fixou vértebras. Mas eu consegui voltar. Se eu quisesse, eu poderia ter tentado mais uma Olimpíada, que eu não queria mais. Eu realmente cheguei no meu objetivo e sonho com a ginástica. Falei, olha, eu já fiz tudo o que eu podia como atleta. Eu alcancei todos os sonhos. Eu sinto falta da ginástica? Sempre vou sentir, porque a ginástica ela foi a minha vida, mas eu dou continuidade agora à ginástica sempre. Então, o que eu vejo é que a gente fez tudo da maneira mais correta possível, doutor Paulo, porque as dores, elas são o limite para você ver até onde você vai. Claro. E a minha dor da coluna não tinha mais forte, né? condição de continuar. Essa imagem aqui, claro que é uma imagem de internet, né? Eu tomei cuidado de não colocar nenhuma foto real, mas aqui eu pergunto, né, Michel, isso sem entrar em detalhes, mas você que foi um dos médicos responsáveis, você, professor Marcelo Auschenberg também, a gente pode dizer que a coluna do Diego tinha bastante coisa, né? Era desafiadora, né? A gente tinha um pouco de tudo ali, para não dizer muito de tudo, né? Com certeza, Paulo. Eu acho que assim, talvez a coluna conte um pouco da história dele também, né? A imagem da coluna. Então, assim, eu sou da equipe do Marcelo, eu estava na sua cirurgia também, Diego, e assim, tinha muita operação já degenerativa da coluna por conta da sobrecarga, né? Então, eu lembro, eu participei do processo das discussões que a gente teve, o que fazer para tirar a dor dele, mas ao mesmo tempo tentar preservar o máximo de mobilidade também, como ser menos invasivo na cirurgia, né? Então, assim, ele tinha uma espondilolistese ístmica em L5-S1, que, para você ter uma ideia, não é o que foi abordado na cirurgia. Então, assim, era uma lesão que era um pouquinho mais antiga. Então, tinha essa lesão embaixo, tinha uma escoliose já degenerativa em alguns níveis mais acima, ele tinha o processo espinhoso de uma vértebra estava articulando já com a outra, tinha formado uma neoarticulação. Sim, são coisas que a gente olhando, a gente consegue entender. Fala, meu, Eu tiro o chapéu, né? Como é que está conseguindo competir assim, né? Ele foi medalhista olímpico, essa cirurgia foi depois, né? Então ele foi medalhista olímpico com essa coluna, né? Então a gente olhava o raio-x e falava, gente, se mandasse por WhatsApp, você falaria, esse cara não tá andando. E tava ele lá no pódio na Olimpíada, né? Aqui acho que você falou, obrigado, Michel. Aqui você acabou falando bastante, né, Diego? Mas, enfim, sem a gente ser repetitivo aqui, mais um crédito, né? A gente teve o prazer de trabalhar lá em São Bernardo junto. Então, tá a Ivonete aqui, que era a nossa gestora, que auxiliava. A Ivonete está aqui na foto. Acho que ela não está na reunião. Mas, enfim, o Ricardinho, que depois acabou também, de alguma forma, auxiliando você. A Bel, que é nosso anjo, fisioterapeuta, trabalha comigo na seleção de basquete, né? Então, a gente conseguiu ter uma sintonia legal ali com a equipe, que eu acho que, enfim, o Ian, né, que está também aqui, está na nossa reunião, a gente vê o Ian aqui, Gustavo, o físio também, que na época auxiliava. Então, a gente vê que realmente essa sintonia faz diferença, né? Durante muitos anos a ginástica, acho que caminhou, era o técnico, fazia tudo. Ele era preparador, era técnico, era nutricionista, era médico, era tudo, né? E isso a gente sabe que hoje em dia não dá, realmente não dá muito certo, né? Então acho que eu tenho orgulho de dizer que eu acho que essa equipe multidisciplinar foi importante aí na sua formação, tanto começaram a vir os resultados, né? Então a gente vê você lá treinando com a equipe da Caixa, aqui o Caio, que certamente tem você como exemplo e vai seguindo esses passos. E aqui esse pessoal que a gente, enfim, que já citou, os resultados começaram a vindo em São Bernardo, né? E é bom dizer, a gente pega então um cara que foi o maior medalhista internacional em Copas do Mundo e ele disputava jogos abertos com a gente. Então, né? Então você vê a humildade de um cara que é medalhista, que vem a ser medalhista olímpico em 2 anos, e ele junto com essa equipe, com a molecada mais nova, ia para jogos abertos, ia para regionais, ficava alojado com todo mundo. Então, realmente era um exemplo. Os resultados começaram a vir, mas a gente via que estava chegando a Rio 2016 e a imprensa, às vezes, era meio difícil, né? A gente acompanhava você, Diego. Eu lembro que, assim,
tinha muita gente que questionava, né? A gente às vezes via até reportagens, né? Pô, o Diego não está treinando, não está vindo, não está aparecendo, onde ele está? E ficavam tentando procurar, parecia que queriam colocar um GPS em você, ver onde você estava, quantas horas você treinava. Então, como é que foi esse período aí de 2014 a 2016, que era bem próximo da Olimpíada? Muita gente não estava botando fé, né, Diego, que você chegaria. Como é que foi isso daí? Eu acho que esse foi o período mais difícil da minha carreira, porque eu estava lidando com os preconceitos, né? As pessoas, elas eram muito cruéis comigo. E eu olhando dia de fora, eu tenho uma percepção melhor. Eu tenho uma consciência de quem são as pessoas que realmente faziam isso, das que não faziam, mas era complicado, porque é, eu estava no meu máximo, é o máximo que eu podia oferecer. Eu sabia, eu acho que era pelo meu nível técnico, era mérito meu, não era, eu não fui para as Olimpíadas porque eu não merecia, senão eu não teria sido medalhista olímpico. Só que eu estava quebrando muitas barreiras, porque como eu era um atleta, o único atleta mais velho, e a gente não estava acostumado a lidar com atletas mais velhos, existia esse preconceito. Ah, já caiu em uma, já caiu na outra, não vai conseguir na terceira. Só que é uma questão até de reconhecimento por tudo aquilo que eu tinha feito. E me ofendia, porque uma coisa é os atletas estarem melhores do que eu e eu não mereceria. A outra é você passar num concurso público em primeiro lugar e ser substituído pelo segundo. Isso eu acho que não é de direito. Que eram as seletivas, Eu, né? Que é, tinha uma série de eu seletivas para você poder ir. sem contar que eu passei por muitas seletivas. E a minha média em 10 seletivas que foram aconteceram foi 9.447. Eu fui medalhista olímpico, prata, com 9.433. Então, em 10 competições eu fiz essa média. Então, a minha regularidade era muito grande, era de direito meu ir para as Olimpíadas. Se você for pensar que uma medalha olímpica, o quanto ela motiva, o quanto ela muda a vida de muitas pessoas em questão de acreditarem nelas mesmas, a gente tem que valorizar isso. Então, era ruim, porque o que eu fazia é uma coisa que eu tiro de letra, né? Eu acho que, infelizmente, a gente não agrada a todos. Então, eu abraçava quem me agradava e quem não me agradava, eu lidava com uma crítica construtiva, não lidava com uma crítica negativa. Difícil, óbvio que é. Você escutar as pessoas do teu lado ficarem estando falando de você, que você não pode, que você não pode, que você não pode, é triste. Mas eu me motivava só pelos que falam que podia. Então, por isso que eu sempre vou ser muito grato às pessoas que estavam ao meu redor. E mesmo as que também não torceu por mim, eu tenho gratidão, porque ninguém é obrigado a acreditar na outra pessoa, ninguém é obrigado a saber o que a outra pessoa está passando, mas o mínimo é respeitar, e é o que eu falo desde sempre. Eu não obrigo ninguém a me entender, mas a me respeitar sempre, porque respeito, ele faz com que a nossa sociedade viva melhor um com o outro. E é só isso que eu queria naquela época. Eu me lembro da última seletiva, eu estava passando mal no banheiro antes de ir para a prova. Eu fui pro banheiro, estava passando muito mal, antes de fazer uma série que definiria se eu ia para a Olimpíada. Porque estava todo mundo falando que eu não podia, eu estava chorando no banheiro. Eu lembro disso, de Então, acompanhar isso, o Ian também aqui tá com a gente, e era muito pesado, porque a gente via realmente as pessoas questionando, né? E parecia que não queriam que você fosse, né? E você ia lá e na seletiva e batia, tirava nota e parecia que o sarrafo ia subindo. Enfim, foi um período, acho que um período complicado. bem complicado. E a gente chega Mas nisso aqui, né? falta 4 minutos. Vocês estão ouvindo o áudio? Não? Áudio acho que não, do vídeo não, Paulo. Não estão ouvindo o áudio do vídeo? Não. Bom, Aí vai enfim, acabar em 4 tem minutos. Né? alguma configuração aqui que às vezes ele segura que ele corta o áudio, enfim, eu estou ouvindo, mas acho que vocês não. Não, mas a gente, Diego, ele não vai acabar, não acaba às 11, não, ele fica mais. Ah, Ele tá. não consegue ficar mais tempo. Mas enfim, e a gente chega nesse momento aqui, né? Eu tive o prazer de trabalhar nas Olimpíadas, na ginástica, ver o Diego lá, então, enfim, foi uma emoção gigante, acho que para todo o Brasil, e ainda mais quem enfim, estava na equipe junto com ele, eu acho que ainda mais, né? Aqui a gente vê uma gravação, pena que não dá para ver o som, mas você consegue ouvir a vibração aqui a narração, né? No momento da medalha. Como é que é isso daí? Um cara que já tinha ganho tudo, Diego, como é que é? Qual a diferença de ser campeão mundial para uma medalhista de prata na Olimpíada, né? Então, eu acredito
que o que mais contou, o que mais foi... É porque abrilhantou muito a história, né, Dr. Paulo? As Olimpíadas, ela, nível técnico, ela é mais fácil até do que um campeonato mundial. Só que ela existe tantas pessoas vendo, o mundo inteiro assistindo. É um sonho de 4 em 4 anos. É tipo um jogo, né? Porque muitas vezes você nem vai porque você tem uma lesão. Tem muitas coisas que cooperam. Então, chegar lá no Brasil, com a minha família brasileira, que eu digo, não mãe e pai, todas as pessoas que torceram por mim, foi muito especial, porque quando eu iniciei minha carreira criança, eu falei lá que eu ia ser um dia aquilo para a Glenda, mas quando acaba concretizando, e você já mais velho, mais experiente, você vê que tudo vale a pena, sabe? Todos os esforços, a dedicação, ser humilde, ter os pés no chão, ter uma base familiar, contar com pessoas que gostam muito de você, porque aqui também, além do meu médico, meu psicólogo, tem meu super assessor de muitos anos, que foi o Guga, que eu nunca posso deixar de falar dele, que segurava muita barra comigo também. Teve a Ivonete, que foi sensacional. No final, quando aquela medalha aconteceu, ela era tipo um resultado para muitas pessoas, Sem porque dúvida. muitas não acreditavam, mas muitas acreditavam. Então, isso me fez ver que eu precisava fazer a diferença mesmo como pessoa. E eu nunca vou esquecer, sabe? Porque tudo que eu passei, eu passaria de novo. Eu jamais deixaria de passar de novo, porque me amadureceu, me fez saber que todo mundo pode, que a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos. A medalha olímpica, ela é um brasão. Ela não é nada mais do que isso. Mas o que ficou daquele dia se eternizou assim na minha memória. Eu nunca vou esquecer o pós, o antes, o próprio Marquinhos acreditar em mim, que era uma pessoa que eu nem imaginava que me levaria para os Jogos Olímpicos. Eu fui levado para os Jogos Olímpicos por pessoas que eu não imaginava. O Jorge Bichara e o Marcos Goto. Então, eu não sabia que eles gostavam de mim. Eu não sabia. A gente não sabe. A gente fica tão Acreditavam, né? alienado. Não é só Oi? gostar, eles gostavam e acreditavam realmente no E seu... acreditavam. Então, isso foi muita coisa. Eu acho que eu fiz o certo, porque eu posso ter tido quedas olímpicas, eu posso ter títulos mundiais, mas eu acredito que o meu papel perante como pessoa eu fiz nesses muitos anos de atleta. E por isso que o reconhecimento ele aconteceu no momento exato. Eu nunca diria que há muitos anos atrás eu ia ser medalhista olímpico como eu fui. Eu falaria que eu ia ser em É, Pequim, e como eu não fui em Pequim, jamais imaginaria que eu ia ser 8 anos depois de Pequim. É muito tempo de treinamento, é muito tempo de abdicação. É uma idade que não é comum ser medalhista claro. olímpico. Então, tudo aquilo, tudo pagou, sabe? Tipo, eu acho que cada um teve um pedacinho da minha medalha. Eu resumo assim toda essa sua apresentação como superação e fé, né? Você é um cara que não deixou de acreditar e você tinha muita coisa, muita lesão, realmente muita coisa para superar e você conseguiu, né? Então aqui, enfim, tem sua frase aí, a foto que mostra realmente a volta inteira, né? O ciclo que você fez e conseguiu realmente cair de pé. E aí agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Thomas, enfim, esses seus novos desafios, né? A gente sabe, eu estou próximo, um pouco mais próximo de você que a maioria das pessoas. Eu sei que você é candidato, quer entrar na política. Eu sei que a gente precisa de pessoas que representem o esporte. Então, eu queria que você pudesse apresentar para a gente, né? O Diego Hipólito, Então, doutor multicampeão, Paulo, pensa em fazer. o que na realidade eu acho muito importante é porque eu, como atleta, fui uma pessoa muito resiliente. E eu tenho que dar continuidade ao que eu fui como atleta na área pública, né? Eu, como atleta, eu vi que o atleta depende do dinheiro público. E não pode mais só depender de sorte, né? A gente precisa pegar e nesse contraturno escolar ajudar as crianças para que tenha educação física. Na minha época tinha educação física no contraturno escolar. A gente precisa saber que o esporte ele educa, ele disciplina. Aqui eu estou falando para pessoas que sabem disso. Então, o que na realidade eu estou entrando como candidato para que eu dê oportunidade a outras pessoas a não precisarem passar por tudo que eu passei. A gente está muito fraco de ídolos, a gente está muito fraco de bons exemplos, de pessoas de caráter. A gente precisa mudar um pouco, balançar essa Câmara dos Vereadores para que as pessoas sejam escutadas.
eu aprendi que quando as pessoas me escutavam e me respeitavam pelo aquilo que eu falava, fazia diferença. É o que eu quero fazer para as pessoas. Dar oportunidade de todo mundo ter espaço. Chegar de tantos rótulos, tantos preconceitos, implantar leis, fiscalizar o bom uso do dinheiro público, fazer leis novas que sejam em benefício para todos. O esporte ele está totalmente incluído na educação, na saúde e na mudança de vida, na transformação. Eu e minha irmã somos exemplos disso. O esporte caminha com tantas coisas, então eu sei que a conversa aqui não era sobre isso, mas quem votar em São Paulo e puder me apoiar, saiba que eu vou estar fazendo a diferença para muitas pessoas. A gente tem que perder os rótulos. Meu número é 40004, como candidato a vereador aqui em São Paulo. Pensem assim que, independente de partido, independente de qualquer situação, eu estou brigando por causas que são para o povo. O município de São Paulo tem muitos locais que a gente poderia melhorar, tem muitas situações que podemos fazer. E eu quero em conjunto com todo mundo. A conversa, como eu falei, não era sobre isso, mas obrigado por me dar a oportunidade de falar, porque é importante que as pessoas saibam que eu vou fazer a mesma diferença que eu fiz no esporte, é o que eu quero fazer. Quebrar barreiras é comigo mesmo. Eu sempre tive que fazer isso minha vida inteira. E eu não vou desistir dos meus sonhos na área pública, porque muitas pessoas acham que as pessoas não têm capacidade e não podem se capacitar. Eu estou me capacitando cada vez mais para ajudar pessoas. Obrigado, Dr. Paulo, como sempre, a todos que estão aqui, Guga, Ian, Ivonete, todos os médicos que participaram da minha cirurgia, todas as pessoas que influenciam para o esporte, porque é isso que a gente precisa, de bons exemplos para que a gente mude esse nosso cenário principal aqui no município de São Paulo. Perfeito. A gente trabalha numa universidade federal que também depende de verba pública, temos essas dificuldades também, temos essa missão de tentar realmente promover a saúde, não só cuidar de lesão, mas promover a saúde. A gente sabe o desafio que é isso. Então, quando eu fiquei sabendo da sua candidatura, vendo a seriedade que você teve como atleta, e até mesmo pequenas coisas, como pagar um tratamento dentário para um atleta, ajudar no transporte de outro, alimentação, eu realmente acho que você é uma pessoa que realmente o nosso esporte precisa de políticos que tenham essa visão, essa compaixão. Então, eu desejo realmente muita sorte, tenho certeza que todos que estão aqui, que militam nessa área também, vão realmente considerar votar em você, como eu, como a minha família. Repita o número aí, o pessoal, muita gente nem sabe que você é candidato, Diego. Então, o número é se alguém quiser... 40004. Você imagina que tem um 4 na ponta e outro 4 na ponta, e como se fosse como os aros olímpicos que estão aí atrás, porque são 3 zeros seguidos. Não pode Perfeito. falar isso, mas é 40004 ou 4004 ou tem vários jeitos, são 3 zeros no meio. Os 3 arcos olímpicos, então, no meio, um 4 no começo, um 4 no final. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação. Você já esteve várias vezes com a gente aqui no set, sempre muito atencioso, ajuda a gente. É um sucesso, uma figura, um exemplo de atleta, um exemplo de pessoa. Então, fico realmente muito feliz. Agradeço aqui a presença de todos, tá? Torço muito, vai ter o meu apoio e torço para que realmente sua campanha seja vitoriosa e seja um primeiro passo na política, quem sabe, para você galgar andares muito maiores aí e para o bem do nosso esporte, tá bom? Pessoal mandando mensagem aqui, dando os parabéns para você, Diego. Acho que todo mundo torcendo, mandando palminhas aqui. Acho que Obrigado. todo mundo torcendo. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez. Terça-feira que vem, 11 horas, estamos aqui. Pessoal aqui, ó, conta comigo nas eleições. Boa sorte, parabéns. Então, estamos junto aí. E divulguem, gente. Quem puder passar para outras pessoas que eu sou candidato, é muito importante, porque as causas que eu estou defendendo são causas para todos, né? A Câmara precisa dar uma balançada. Eu preciso de vocês, que vocês divulguem que eu sou candidato em outros lugares. 40004. Perfeito. Beijo, galera. Boa sorte aí. Bom dia a todos. Até terça-feira, 11 horas. Um abraço. Boa semana. Valeu.